Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos tratar de um dos temas mais importantes dos últimos tempos. É a sobrevivência do planeta Terra. E esta sobrevivência implica também na sobrevivência da humanidade. A grande pergunta é: o que nós fizemos desse planeta? E nós temos que enxergar esse planeta não como algo morto, mas como um ser vivo. E qualquer coisa que afete o mínimo possível estará afetando o todo. Ora, este planeta, que é o habitar do ser humano, ele não consegue mais conviver com as ações humanas, principalmente as ações que foram feitas nos últimos 250 anos. E a grande pergunta que não quer se calar: quem vai pagar a conta? Ou ainda, qual será a sua contribuição? Será que você está disposto a abrir mão de algumas comodidades pela sobrevivência da vida no planeta Terra? É o que nós vamos tratar agora. Nós vamos falar especificamente de aquecimento global. O aquecimento global, aquilo que nós chamamos de efeito estufa, é bom que a gente tenha isso bem claro, é algo benéfico. O efeito estufa é o serviço de aquecimento do planeta. Quando a irradiação solar atinge a superfície da Terra, depois de atravessar a camada da atmosfera, absorvida por terras e águas, essa energia é convertida em calor e mandada de volta para a atmosfera. Na atmosfera, existem uma série de gases que são chamados de gases estufa. Por exemplo, o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso ou um gás que o homem criou, que é o clorofluorcarbono. Ora, esses gases têm a capacidade de absorver essa radiação sob a forma de calor e ela retorna de volta à Terra. E isso é uma estufa natural. O grande problema acontece quando o homem interfere nesse processo. E esse homem, que já viveu harmoniosamente com a natureza, hoje põe em risco esta natureza. Na medida em que as fábricas, os automóveis, as ações humanas queimando combustíveis fósseis, ou ainda a agricultura, no caso, por exemplo, as plantações de arroz, os lixões da grande cidade, a criação de bovinos, a flatulência dos bovinos, jogando metano na atmosfera, aumenta aquilo que a gente chama de gases estufa. E esses gases, retendo mais calor, transformam a Terra nessa grande estufa de consequências extremamente danosas. Ora, há 30 anos atrás, nós perguntávamos se isso realmente iria acontecer. Há apenas 30 anos atrás, se perguntava ainda se a Terra ia esquentar ou se a Terra iria esfriar. Hoje não tem mais dúvida, a Terra está com febre, e é uma febre altíssima. Basta 1 grau no aumento da temperatura média do planeta para que nós tenhamos catástrofes extremamente danosas e muitas delas irreversíveis. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar no descongelamento dos polos. Todo mundo já ouviu falar que os oceanos aumentarão de nível, inundando áreas que são áreas ocupadas, áreas de agricultura, áreas de cidade, mas isso não será, isso está sendo. Se vocês abrirem os noticiários nos últimos tempos, nós veremos coisas extremamente fora do normal acontecendo. No Sudeste Asiático, os tsunamis, nos Estados Unidos, ciclones em plena primavera. E no Brasil, há cerca de 2 anos atrás, um chamado ciclone tropical no sul do país. Ora, essas são coisas que não deveriam estar acontecendo e elas são comprovadamente resultado da ação humana. Portanto, é preciso perguntar: como faremos para evitar a catástrofe pior? Onde andaremos e quem pagará a conta?
tem alguma coisa que eu gostaria de conversar com vocês e chamar atenção para um fato bastante importante. Não foi hoje que descobriram que a Terra está com febre. Já há algum tempo se sabe disso. Mas como isso envolve somas astronômicas, como isso envolve mudar a matriz energética do planeta, as grandes empresas trataram de confundir as pessoas, trataram de confundir a sociedade, e nós fomos, como se diz, empurrando com a barriga para ver o que é que ia acontecer. E de repente nós vimos 2007 em todas as notícias de jornais, em todos os semanários do mundo inteiro, se falar sobre o efeito estufa e sobre a grande catástrofe. E a pergunta, por que só agora? É porque, de repente, alguém disse a essas megas empresas que a perda não será mais perda da natureza, não será somente perda humana, será principalmente perda econômica. E como eles só entendem a questão do dinheiro, de repente, resolveram que está na hora de cuidar do planeta Terra. E a pergunta que não quer se calar: e agora, quem pagará esta conta? Quem foram os grandes emissores de gás carbônico? Quais são os países culpados dessa história? Todos vocês sabem, porque nas suas salas de aula é isto que a gente procura sempre lembrar: os países altamente desenvolvidos, aqueles que produzem muito, aqueles que têm uma qualidade de vida baseado principalmente na compra de produtos, aquela sociedade capitalista ocidental que é uma sociedade que vive do consumo desses produtos. E para consumir é preciso gastar energia, e a energia gasta é principalmente a energia da queima dos combustíveis fósseis. Só que eles já estão desenvolvidos. E nós? O lado que não poluiu, o lado que não é responsável, o lado que passa fome, o lado daqueles que são excluídos. Será que nós vamos ter que pagar a conta pela sujeira deles? Como que isso vai ficar? Qual será a nossa parte nessa história? E quando eu digo nossa parte, eu estou dizendo na parte de cada um de nós, porque essa é uma responsabilidade que só pode ter uma solução, e a solução é política, uma solução política de cada um de nós e de todos nós em conjunto. É isso, são as questões do meio ambiente, as questões que deverão fazer parte das provas de vocês durante esse ano. Mas vocês estarão muito bem preparados. Boa sorte. Eu tenho certeza que vocês farão um excelente vestibular. Depois dessa aula, deu para ver quanto o nosso planeta precisa de ajuda. Não saiam daí, porque voltaremos em 1 minuto com as grandes dicas do consultor em programação neurolinguística Cal Mascarenhas. A FTC patrocina 114 atletas. 4 estão no Pan Rio 2007. Um grande abraço para vocês, um bom vestibular e até a próxima. Nós estamos aqui para mostrar para você a verdade histórica. Encare o vestibular como algo que você pode vencer. Um muito obrigado para você e até o vestibular.